Meu nome é Lineker e esse é o podcast Guerras Culturais. Uma indicação de leitura que eu deixo para você que está ouvindo esse podcast hoje é o livro O Fator Melquisedeque, do autor Don Richardson. Baseadas no testemunho de outras culturas, o podcast de hoje vem para mostrar que Deus é muito maior do que pensamos, muito mais amoroso do que podemos sonhar e muito mais justo do que a justiça que esperamos. Descubra nesse episódio que há mais entre Grécia e a cruz do que supõe a nossa vã filosofia. Prepare-se para se surpreender com a história de um Deus que, por mais que seja desconhecido para alguns, está mais próximo do que você pode imaginar. Esteja você onde estiver. Será que o nosso Deus é maior que o cristianismo? Mas o nosso Deus é maior do que vocês podem imaginar, maior até mesmo do que a religião que se chama pelo seu nome. Vamos conhecer nesse estudo as revelações divinas aos homens de outras culturas, outros lugares e outras línguas. Não estamos falando da revelação de Deus ali na esquina, numa igreja específica ou para um suposto profeta. Falo de revelação nos locais mais improváveis que você possa imaginar. Hoje vamos estudar a atuação do Deus cristão, além das fronteiras do cristianismo. Vamos estudar a comunicação entre Deus e os homens que você acharia impossível até hoje. Será que o poder de Deus está limitado a uma igreja? Será que o poder de Deus está limitado até mesmo ao cristianismo? Vamos para um pequeno exemplo. Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América, porém já havia gente morando aqui. É claro que há muitas teorias de que eles já conheciam de outras datas a América, mas isso não interessa para o nosso estudo. Este mundo oscuro está, necessita de luz. O que estava acontecendo na América no ano de 34 depois de Cristo? Havia um povo que morava aqui, certo? E a pergunta é: esse povo que viveu aqui até o descobrimento, sem contato com um homem desenvolvido, nem com um homem cristão, nem com um homem civilizado da Europa. Esse povo que andava no mato de pés descalços, que tinha a cultura deles, como que eles serão salvos? Será que existia alguma revelação para eles ou será que não? Esse pessoal todo que viveu nesse período, nesse território, está perdido ou não? Está todo mundo salvo? Não conheceram a Deus, então serão salvos pela ignorância? Como que é isso? Ou será que todo mundo está perdido? Como será que Deus vai julgar isso? Como é que ele vai ser justo com essas pessoas? Afinal, não tiveram acesso à Bíblia, nem a revelação profética através do povo judeu chegou lá. Vivendo em outro contexto, eles não puderam fazer parte disso. Como que essas pessoas vão saber quem é Jesus, quem é Deus, como? Para começar a responder isso, eu vou te mostrar a grandiosidade do nosso Deus.
Vou te mostrar também que Deus está além, maior do que aquilo que nós podemos fazer por Ele. O texto-chave do nosso estudo é Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Ouvindo isso, os apóstolos Bernabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com muita fartura, por sinal, e um coração cheio de alegria. Lembrando que nesse episódio, Paulo e Barnabé estão sendo adorados como deuses. A Paulo chamavam Mercúrio, pois falava bem, e a Barnabé chamavam Júpiter, pois era bonito. No verso 16, Paulo fala do Deus vivo, esse Deus que nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Na Bíblia está dizendo que foi Deus que permitiu a diversidade cultural. Ele disse: Vão, eu criei vocês livres na fé. Existem pessoas que pensam que Deus criou todo mundo para fazer igual, para fazerem sempre as mesmas coisas, seguirem a mesma cartilha, andar igual, vestir igual, falar igual. Dizem que a função pode ser diferente, mas que a cultura tem que ser a mesma. Porém, Deus criou as pessoas para que houvesse diversidade mesmo, para que houvesse formas diferentes de viver. Uma pessoa vive numa cultura, outra vive em outra, e assim temos uma riqueza cultural. Isso reflete o fator criativo de Deus. E isso é melhor do que viver todo mundo igual, feito um robozinho. Exemplo, quando você olha uma tribo de índios e eles estão sem roupas, você precisa se lembrar de que eles não pensam como você. Eles não sentem como você sente. Um outro exemplo, vamos pegar da comida. Existem pessoas que têm cultura de comer alimentos bem diferentes dos nossos. Os goianos gostam de comer piqui e já no Maranhão o pessoal come cuscuz. Então é uma tradição de cada região. Aqui no Brasil nós comemos feijão salgado, na América o feijão é doce. E tem pessoas que acham isso um absurdo. Essas diferenças tornam a vida interessante no planeta Terra. Ou você gosta da ideia de todo mundo fazendo a mesma coisa? Então a diversidade cultural é permitida por Deus. Inclusive, vou deixar claro que foi Ele quem começou esse negócio de diversidade cultural, pois foi Ele quem confundiu as línguas em Babel. Todo mundo por lá falava a mesma língua, então Ele parou tudo e disse: vocês vão falar idiomas diferentes, vão morar em lugares diferentes, e por isso vocês terão influências climáticas diferentes. E sabemos que o clima influencia muito na maneira como se vive também. A diversidade ajudou a barrar um pouco o pecado. Imagine se o mundo inteiro falasse a mesma língua nos nossos dias atuais. Foi a divisão da língua que fez com que o pecado demorasse 6.000 anos para alcançar aquilo que já teria alcançado em 1.000. Paulo diz que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo entre as nações. Ou seja, Paulo está dizendo que ainda que haja diferenças culturais, ainda que você more no rincão africano, ainda que você nunca tenha visto uma Bíblia Sagrada, de alguma maneira, diz Paulo, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. De alguma forma, ele se revelou para as pessoas. É disso que se trata o fator Melquisedeque, o livro que eu indiquei no início desse podcast. E para entender um pouco sobre o tema desse podcast, que é o fator Melquisedeque, vamos falar do próprio Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque?
Melquisedeque era rei Salém, cidade que estudiosos dizem ser a cidade anterior a Jerusalém, e também sacerdote do Deus Altíssimo. Em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Em Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois, rei de Salém, quer dizer, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Contextualizando aí esse versículo, é bom lembrar que Salém, naquela época, era uma terra pagã, e Deus ainda estava fazendo o concerto com Abraão, ou seja, não havia nem o povo de Deus ainda. E ali, como você pôde perceber no versículo, Abraão já dava o dízimo, já entregava o dízimo a este homem, o Melquisedeque. Melquisedeque era mediador entre Deus e os homens. E aí Deus me mostra na história um cidadão que mora num lugar pagão e que não tem nenhuma revelação do cristianismo e que é ali um sacerdote do Deus verdadeiro nessa terra pagã. Então entende-se por sacerdote no contexto do Antigo Testamento que ele era um mediador entre o homem e Deus. Mas quem falou ou deu estudo bíblico ou quem pregou para Melquisedeque? Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Não tinha ninguém a não ser o próprio Deus. Como é possível aparecer gente crendo na doutrina verdadeira e em meio à mais absurda ausência do conhecimento cristão? A história que vamos estudar agora foi descrita por Diógenes Laércio, autor grego que viveu no século 3 a.C., e se destacou ao escrever a obra As Vidas de Filósofos Eminentes. Conta-se que houve uma praga em Atenas no ano de 600 a.C. e muita gente estava morrendo nessa época. E só para contextualizar, o povo de Deus no ano de 600 a.C. estavam presos na Babilônia. Então ali eles não pregavam para ninguém, estavam sem sacerdotes e sem igreja, estavam cativos porque não foram fiéis. Nesse século surgem aí os filósofos gregos e eles se perguntavam: onde está o povo judeu? E outros respondiam que havia acabado, porque não tinha testemunho, não tinha ninguém ali que pudesse representar o Deus vivo. Conta-se que houve uma praga em Atenas e muita gente ali estava morrendo nessa época. Uma situação caótica. Os atenienses eram muito religiosos e por isso invocavam os deuses e até deuses das nações vizinhas em busca daquele livramento, porque a praga era muito grande. Conta-se que existiam mais deuses em Atenas que moradores nas ruas. Todo mundo conhece as famosas histórias da mitologia grega. Então ali eles estavam reunidos, decidindo o que fariam para resolver o problema daquela praga. O conselho de Atenas decidiu procurar o oráculo. Eles já tinham feito oferenda a todos os deuses que tinham. Cada um fazia o seu sacrifício, mas nada de resolver. O oráculo viu que a situação não era nada boa e que quase todos os deuses foram apaziguados. Então ele disse: ainda há um Deus cuja a ira precisa ser aplacada. Então eles perguntavam, quem é esse Deus? Ele disse: eu não sei o nome desse Deus. O que eu sei é que existe um homem chamado Epimênides, de Creta,
que ele sabe quem é esse Deus, ele sabe o que deve ser feito. Então eles foram para esse tal de Epimênides, pegaram um navio e foram. Quando chegou em Atenas, Epimênides se espantou com os mais de 30 mil deuses nas ruas. Tinha mais estátuas do que homens em Atenas. Na medida em que ele andava pela cidade, foi se deparando com umas estátuas na rua. E depois da reação de espanto, ele comenta que talvez o problema dos Atenas fosse a quantidade de deuses. Já estando junto ao conselho de Atenas, quando ia receber o discurso de agradecimento, Epimênides interrompe e fala: é o seguinte, amanhã cedo me tragam um rebanho de ovelhas de cores diferentes. Vocês vão deixar essas ovelhas famintas. Eu também quero pedreiros com pedras e argamassa. E é só isso. Boa noite. E ele ali foi dormir. Ignorou ali os Atenas e foi dormir. De manhã cedo foram buscar Epimênides. E ele falou: há ainda um Deus que precisa ser apaziguado e nós vamos tratar com ele. Todos perguntaram: e qual é o nome desse Deus? Ele dizia: não sei, não tem nome, mas eu creio nesse Deus Todo-Poderoso e que ele ouvirá os nossos pedidos e acabará com a praga. Ele é bondoso e é só pedirmos a sua ajuda que ele vai nos ajudar. E além disso, um Deus todo-poderoso e capaz de tirar a praga de Atenas também será misericordioso para conosco e nos favorecerá em nossa ignorância se reconhecermos a mesma e o invocarmos. Não importa o nome dele, só ele é misericordioso e todo-poderoso. Ele sabe que é com ele. O povo, mesmo desacreditado, decidiu fazer o que Epimênides dizia, porque era a última alternativa. O plano é o seguinte, disse Epimênides: soltem as ovelhas na relva e cada homem seguirá cada uma delas. Esse Deus irá escolher algumas ovelhas após o meu clamor. As ovelhas escolhidas não irão pastar, mas deitarão na relva para descansar, mesmo elas morrendo de fome. No local onde estiver essas ovelhas deitadas, o pedreiro construirá o altar e a ovelha será sacrificada ali mesmo. E a oração de Epimênides foi a seguinte: ó tu, Deus desconhecido, contempla a praga que aflige essa cidade. E se de fato tens compaixão para perdoar-nos e ajudar-nos, observa esse rebanho de ovelhas. Revela a sua disposição para responder e eu peço, fazendo qualquer ovelha que te agrade, deite na relva em vez de pastar. Escolha as brancas se te agradarem, as pretas se te causarem prazer, e as que escolher serão sacrificadas a ti, reconhecendo nossa lamentável ignorância do teu nome. O simples fato dessa história estar sendo relatada fora da Bíblia já é incrível. O povo pensava: é inútil, mas ao amanhecer as ovelhas já estão com fome, nenhum animal vai deitar antes de encher o estômago. E quem acreditará que foi um Deus desconhecido que o fez deitar ao invés de comer? Epimênides estava de cabeça baixa, só esperando a resposta, quando um pedreiro gritou, e todos os olhos se voltaram ao carneiro que dobrava os joelhos e deitava no chão. Eis aqui outro, gritava outro conselheiro ali, outro pedreiro surpreso. Em poucos minutos, algumas ovelhas estavam confortavelmente acomodadas sobre a relva suculenta ali para elas, né? Porque, lembrando que elas estavam com fome. E disseram os sábios conselheiros: se fosse uma, estaria doente. Mas como foram muitas, é uma resposta do Deus desconhecido. Mas, Epimênides, o que faremos agora? Essa foi a pergunta dos atenos. Então Epimênides falou: construam um altar no local em que cada ovelha estiver e sacrifiquem elas ali mesmo. Os pedreiros então ali entraram em ação e quando já estava quase pronto ali, com a argamassa quase seca, eles perguntaram a Epimênides: qual é o nome que gravaremos nesses altares? Aí Epimênides
falou: lá vem vocês com essa história de novo. Se essa divindade nos atendeu quando reconhecemos que somos ignorantes quanto ao seu nome, se quiser nos mostrar reconhecimento agora, gravando um nome, quando na verdade não temos a menor ideia dele, creio que só vamos ofendê-lo. E com um sorriso raro ali no rosto, Epimênides disse, escreva apenas as seguintes palavras: ao Deus desconhecido. Apenas isso. E acabou-se ali a praga. Estrelas nos ares, do sol e do luar. Eu sei que está o Criador de toda a terra, é Cristo, meu Senhor. Ele ouve minhas, és o grande El Shaddai, e aceitas meu louvor. Os altares sem nome ainda estão em Atenas, no Areópago. Quem quiser pode ir lá e ver. Mas por que Lineker contar essa história que nem está na Bíblia? Se você notar no livro de Atos dos Apóstolos, a partir ali do versículo 16 do capítulo 17, temos ali a história grega e depois temos Paulo indo pregar no mesmo local que Epimênides esteve 600 anos depois. Paulo estava no Areópago, no Monte Marte, exatamente o local onde foram feitos os sacrifícios ao Deus desconhecido. E Paulo diz no verso 23 que ele veio anunciar o Deus desconhecido. Esse altar ao Deus desconhecido é o mesmo que Epimênides mandou construir naquela época, antes de Paulo. Sim, é esse mesmo altar, está no mesmo local até hoje. Mas afinal, Diógenes a escreveu depois de Paulo? Essas são as perguntas que vêm à nossa mente para comprovar se é verdade ou não. A comprovação vem em dois textos que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículos 27 e 28. Ali Paulo cita Epimênides. Seria coincidência demais ter esses dois altares e ele citar Epimênides. Não teria como Paulo ter certeza que se tratava do seu Deus se ele não conhecesse a história. Isso nos faz acreditar, porém não prova que Paulo conhecia a história de Epimênides. No livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 12, um dos seus profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. É uma citação do próprio Epimênides descrita por Paulo. E Paulo chama Epimênides de profeta, num período onde o povo de Deus estava aprisionado, sem profeta e cativo em Babilônia, sem templo, sem sacerdote, sem adoração, sem pregação. Nesse período de vácuo, lá em Atenas abriu-se uma janela para que se fosse conhecido o Senhor através de Epimênides. E aí eu pergunto, quem pregou para Epimênides?
Santo Senhor. Convido você a abrir novamente a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 30. Diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Alguém pode dizer, então é melhor eu não ficar sabendo de nada, pois se eu ficar sabendo vai pesar sobre mim uma responsabilidade que antes eu não tinha? Deixa eu dar um exemplo. Cremos que através das escrituras que não devemos tomar bebida alcoólica. Digamos que tomar bebida alcoólica seja um pecado. Mas há muita gente, muita mesmo, que não vê problema nisso. Olhe que não estou falando daqueles que batem na esposa, não estou falando daquele que realmente bebe muito. Tem muita gente assim, que bebe e que não perde o controle. Digamos que isso seja pecado. Mas há várias pessoas que não sabem que isso é pecado. Elas nunca ouviram ali falar que beber bebida alcoólica era pecado. E a minha pergunta é, se esta pessoa não sabe, ela está pecando? A resposta é sim, está. Vamos ver o que está escrito em Oséias no capítulo 4, no versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A Bíblia diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ignorância leva à destruição, não à salvação. Então, como vejo esse versículo que lemos aqui de Atos dos Apóstolos no capítulo 17, no versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Que ignorância? A ignorância do nome do Deus, o Deus desconhecido. Não é correto tirar o texto do contexto. Paulo está se referindo ao Deus do altar do Deus desconhecido, e ele o apresenta para eles. Esse Deus é o Criador do céu e da terra. E Paulo continua: mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, por que exige arrependimento por esse tempo de ignorância? Paulo, na verdade, estava afirmando: no passado, Deus não levou em conta vocês não saberem o nome dele. Essa era a ignorância. Não sabiam da morte do seu filho na cruz. Vocês não sabiam que ele estava com os judeus. Não tem problema, mas agora vocês sabem. Arrependam-se por não ter sabido antes. Ou seja, toda vez que você comete uma coisa errada, ainda que não soubesse que estava errado, conta como pecado. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E isso está descrito lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Dá para conhecer porque Deus se revela para todo mundo, até para quem não tem Bíblia. Os homens indesculpáveis são os que não tiveram revelação da Bíblia, os ignorantes. Os ignorantes sim são inculpáveis. Como é que Deus perdoa a ignorância? Vejamos em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça, que são provenientes dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então o que a gente pode compreender é que toda impiedade e injustiça ela é contada, toda. Então, ainda que você não saiba, você está pecando. Tomando o exemplo da bebida, ainda que você seja uma pessoa controlada, é pecado sim, porque você é luz para um alcoólatra. Você é exemplo para as outras pessoas. Todo mundo sabe, todo mundo
Todo mundo sabe quando faz alguma coisa errada. Sem igreja, sem pastor, sem Bíblia, você sabe quando faz alguma coisa errada. Isso está no seu consciente. Em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, Deus não deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Sou teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador. Sobre todos eu sou o Senhor, o Cristo vivo, teu Salvador. E por que você tem que pregar o Evangelho? Porque as pessoas perecem por falta de conhecimento. Temos que contar o que sabemos, porque senão vão ser destruídas. A salvação não é pela ignorância, a salvação é pelo sangue de Cristo. Deus está em todos os lugares, assim como Ele se revelou misteriosamente, continuará se revelando. Filho, sou Jesus. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar.